Último bloco do nosso programa. Esse fim de semana tem rodada pelo Campeonato Catarinense. Já estamos no segundo turno. O Imbituba joga no domingo fora de casa contra o Metropolitano. Vamos aos jogos então desse fim de semana. No sábado, às 4 horas, tem Juventus e Chapecoense. Às 5 tem Avaí e Criciúma, o clássico na ressacada. E no domingo, 5 da tarde, tem Atlético de Birama e Figueirense. E o Metropolitano recebe o Imbituba. O Imbituba jogando fora de casa, se conquistar os 3 pontos, vai ficar bem encaminhado, já está no G4 nessa segunda fase. Uma vitória de bom tamanho por Imbituba. Se tiver um empate também, não é dos piores dos resultados. O Imbituba brigando pela parte de cima da tabela e a gente fica acompanhando o desempenho do Imbituba no Catarinense 2010. Agora vamos falar sobre o curso de Educação Física, que recebeu uma visita ilustre ontem à noite. O convidado para ministrar uma palestra na aula inaugural foi o comentarista esportivo do Rio Grande do Sul, Rui Carlos Osterman. O tema era o papel do profissional de Educação Física no esporte. Mas Rui foi além e falou sobre suas experiências de quase 50 anos no futebol. O auditório ficou repleto de alunos, que improvisaram um lugar melhor para assistir à palestra. A presença maior era dos cursos de Educação Física e Esporte e Jornalismo, especialidades do palestrante da noite. Rui Carlos Osterman é professor de filosofia, mas seu principal campo de atuação é o futebol. Jornalista, comentarista de rádio e TV no Rio Grande do Sul, colunista e editor esportivo do jornal Zero Hora, são algumas das atribuições de Rui, que é conhecido entre os seus de o professor. Convidado para a aula inaugural do curso de Educação Física da Unisul, atendeu o pedido prontamente. Antes da palestra, o professor atendeu a imprensa e respondeu perguntas que foram além do tema da noite. Sobre suas experiências de 47 anos no futebol, falou sobre a Copa de 66 na Inglaterra. Aquela Copa de 66, ela é uma Copa muito importante por vários aspectos. Não porque tenha sido a minha primeira e tenha sido na Inglaterra dos Beatles, que eu sempre amei tanto. Mas não por isso, mas porque naquela Copa se instalou o exame antidoping, naquela Copa. Aquela foi a primeira Copa transmitida por televisão, ainda em circuito meramente europeu, não mundial. Então é uma Copa com enormes significados, não é? E naquela ocasião a gente se valeu muito do surgimento da televisão. A gente pôde fazer algumas transmissões off, né? Porque finalmente, ao invés de ir para Manchester, você podia ficar em Londres e receber o jogo, né, na televisão. Tinha que ir na BBC, a coisa não estava tão aberta ainda, né? Mas de qualquer modo era uma experiência rica. Foi uma Copa inesquecível. Apesar de ter iniciado a carreira quando os jornalistas eram provisionados, ou seja, sem exigência do diploma, ele é a favor da formação acadêmica, principalmente na editoria de esportes. A escola de jornalismo é essencial, né? É essencial, porque de outro modo você não consegue fazer uma percepção das diferenças entre uma notícia, um fato, um relato, uma confidência. Isso aí são matérias curriculares, são matérias acadêmicas que têm que ser examinadas, não é? Há muitos colegas meus que são escritores e que são pessoas com formação bem diversificada, que se enriquecem muito, né, com isso. Mas o diploma é essencial para caracterizar para todos uma mesma situação, uma mesma circunstância e, portanto, uma mesma oportunidade. Dentro dessa editoria, segundo Rui, até mesmo os comentaristas devem ter passagem por uma universidade. Hoje o comentário esportivo é uma categoria bem aceita, bem desenvolvida, não é? Porque ela lida com uma espécie de compreensão do fenômeno, né? Ela precisa esclarecer a natureza do fenômeno. Então, nisso está exatamente a qualidade do trabalho específico e, por isso, também a especificidade desse trabalho de comentarista, não é? Então, ele se distingue do repórter ou do narrador por essa circunstância do modo como ele vê o fenômeno. E como não poderia deixar de comentar, deu a sua opinião sobre uma situação vivenciada por nós, aqui em Tubarão. Para ele, uma cidade relativamente pequena, com 2 times que não se sustentam sozinhos, mas que relutam em se unir, não é exclusividade nossa. Isso é um fenômeno nacional. É um fenômeno nacional. O futebol atravessa um momento muito complicado. Ele se tornou muito caro, ele exige muito investimento e as comunidades não podem fazer esse investimento. E se elas fazem um investimento modesto, elas acabam tendo um desempenho modesto, né? Elas não conseguem ultrapassar certos limites.
Os grandes clubes hoje como que acumulam praticamente todas as possibilidades de um trabalho e, em consequência, você está diante de uma situação assim, cortada ao meio, né? De um lado, aqueles que podem efetivamente trabalhar nessa direção e do outro lado, e é quase 80%, não podem. Por exemplo, um dado interessante que as pessoas nem sempre valorizam, sempre se diz, o futebol lida com grandes recursos financeiros, há grandes salários, isso e aquilo. Os grandes salários não ultrapassam 5% dos jogadores brasileiros. E eu estou dando um número entusiasta, 5%, é menos. Quer dizer, o fato nacional é o salário pequeno. O fato nacional é a dificuldade. Mas também o fato nacional é de que um pequeno grupo, não inferior a 10 ou 15 clubes no Brasil, consegue ter um alto rendimento e, em consequência, criar ainda mais essa diferença. O tempo também está estourado hoje, mas segunda-feira a gente vai comentar sobre alguns assuntos levantados aí pelo Rui Carlos Osterman, que trouxe uma palestra brilhante aqui, o curso de Educação Física, e a gente pôde acompanhar um pouco do que aconteceu na noite de hoje. Alguns destaques do portal da internet tvsulsc.com.br, rapidamente, editoria de esportes. Temos a Laje da Jágua. Tem a Laje da Jágua, que inclusive a competição já está programada para esse ano, então teremos a Laje da Jágua. E você pode participar pelo VIP Esporte e também pela nossa enquete no esporte. Lá tem diversas modalidades. Só participar e dizer a modalidade que você pratica aqui na região através do nosso site www.tvsulsc.com.br. A gente fica por aqui. Valeu, Matheus. Obrigadão para você de casa. Bom fim de semana, hein, é isso aí, bom fim de semana para vocês e voltamos segunda-feira. Ótimo fim de semana.